Graça e paz, meus irmãos. Este é o dia que o Senhor fez. Devemos nos alegrar nele. Amém? Obrigado pela sua vinda. Obrigado que Deus te trouxe aqui. Agradeço também aos internautas que nos acompanham. Que Deus esteja abençoando todo esse nosso estudo. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado, nosso Salvador, nos encontramos aqui reunidos como igreja do Senhor, salvos e remidos pelo teu sangue, para buscarmos entender e compreender um pouco mais, Senhor, das tuas sagradas letras. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio para mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar a nós. E que o nosso coração, Senhor, apesar de sermos pecadores diante de Ti, mas que o nosso coração esteja totalmente voltado a Ti, de forma que possa entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que se sintam à vontade no nosso meio, e que o Teu Santo Espírito passeie e caminhe, ministrando aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de convidar meu irmão, minha irmã, para nós lermos um salmo. Nos escaninhos dos bancos tem Bíblias. Por favor, abra o Salmo de número 15. E vamos nos alegrar com a palavra de Deus. Salmo de número 15. E vamos ler de forma alternada. Eu vou pedir para o meu irmão Jonas que leia junto com os irmãos ao microfone, que assim quem está em casa pode compreender melhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em respeito à palavra de Deus? Salmo de número 15, diz assim a palavra de Deus: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Todos. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe a sua rica palavra e que nós possamos gravar esses versículos na nossa mente e no nosso coração. Aos internautas que nos assistem e a quem vem aqui pela primeira vez, essa programação é uma programação da Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando aqui o livro de Romanos com o reverendo Antônio José, e tem sido muito abençoador para todos aqueles que participam. Eu gostaria de chamar o irmão Jonas e a gente vai nesse momento entoar um louvor ao Senhor. Te convido para que nós possamos louvar ao Senhor junto com o hino. Vamos cantar o hino número 222, primeira e última estrofes. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da sua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da sua cruz eu desejo estar.
prazer sem par, que a obediência é aos teus santos pés me achar, e com viva voz e profundo amor, com meu Salvador falar, mais perto da sua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto da sua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Assentai-vos. A carta de Paulo aos Romanos tem nos surpreendido. Como é que você tem visto essas lições? Você que já está caminhando com nós aí, já estamos chegando no capítulo 8 e muita coisa já foi vista, muita coisa já foi ensinada. Os nossos olhos começaram a ver muitas coisas, né, que antes pareciam nebulosas, né? Mas graças ao Senhor pela sua palavra. Vamos ler então o capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo de número 17. É essa perícope que nós estaremos estudando nessa noite. Vamos ler da mesma forma, de forma responsiva. Romanos 8, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preconceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Glória a Deus pela sua palavra. Reverendo Antônio José, por favor, eu gostaria de chamar Luiz. Vem aqui fazer uma oração. Pode vir aqui? Isso, Luiz. Vem aqui, faça uma oração pelo estudo da palavra, para que Deus esteja iluminando o reverendo Antônio José. Amém. Senhor, nosso Deus, meu Pai, Senhor, estamos aqui reunidos, Pai. Peço, Senhor, que nos ilumine, Senhor, para que possamos compreender as Escrituras. Que abençoe o pastor, Senhor, que vai nos dirigir essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Silêncio. Obrigado. Eu sempre converso em inglês com o seu Luiz. Ele tem um bom inglês. Meus queridos, que bom estarmos reunidos na casa de Deus. Não importa o número. A verdade, eu tenho sido muito abençoado, viu? Tenho sido muito abençoado. Eu chego aqui, expunho a palavra, o William, que é um grande musicista, acompanha o piano. Eu fico tão feliz em vê-lo tocando. Enfim, como é bom ver pessoas talentosas servindo ao Senhor. Eu gosto de ser um motivador. Deus me deu um dos dons que Deus me deu como pastor, eu sou um motivador. Quando eu vejo alguém que tem talento, eu gosto de dizer para ele: você tem talento, Deus te usa para a glória dele, Deus abençoe. Eu não sou um pastor que tem ciúmes. Tem gente que tem um ciúme muito grande do outro. Tem pessoas que não têm a capacidade de ver a virtude do outro, porque ele acha que se ele vê a virtude no outro, ele se diminui, ele se apequena. Tem gente assim, que ele não gosta de elogiar o outro, porque se ele elogiar o outro, ele acha que ele se apequena diante do outro. Pelo contrário, quando você valoriza o outro, você cresce junto com ele. Eu acho que uma das virtudes do caráter nobre é aquela pessoa que justamente vê virtude no outro, às vezes virtude que eu não tenho. Eu não sou musicista, então quando eu vejo uma pessoa como William Vargas, tem tanto talento, que bênção, Deus abençoe, Deus use para a sua glória, porque é um talento que eu não tenho e ele tem, né? Então, a Carta aos Romanos temos aprendido tanto, queridos, e obrigado ao prefeito Maurício, que inicialmente nos convidou, né? Ele que é presbítero da catedral, com a chancela do conselho, e aqui estamos todas as terças-feiras expondo as Sagradas Escrituras, e eu o faço com santo temor e tremor, na compreensão de que sou pequeno demais diante da grandeza das revelações das Escrituras Sagradas. Todos nós precisamos aproximar da Bíblia com humildade, com um coração quebrantado, com o propósito de pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração, sem nenhum tipo de petulância, presunção, arrogância, soberba, porque Deus não enche vasos cheios, né? Essa é uma frase que foi dita por um homem de Deus no passado. Deus não enche vasos cheios. Então, Deus só enche vasos vazios. Quem já está cheio não precisa ser cheio, né? Lembro vocês das panelas da viúva na época de Eliseu. Enquanto havia panelas vazias, o azeite foi enchendo. Quando havia mais vasilhas, o azeite parou. Então, Deus não enche aquelas pessoas que já estão cheias de si mesmos. Então, queridos, nós vamos estudar hoje a Carta aos Romanos, capítulo 8. Já aprendemos tanto, como disse o prefeito Maurício, tantas coisas. Nós não posso fazer aqui uma overview, como diz em inglês, uma visão panorâmica, porque o tempo não vai ser permitido. Mas nós já estudamos até o capítulo 7 e vimos muitas lições. E o capítulo 8 é um referencial. Na verdade, o capítulo 8 é um divisor de águas. Quem conhece a Carta aos Romanos, a missiva aos Romanos, o capítulo 8 começa a expressão, mas agora, depois de Paulo escrever tudo o que havia dito, mas agora eu tenho para dizer a vocês outras coisas. Lembra vocês uma coisa, quando lemos a Bíblia, precisamos ler a Bíblia sem espírito preconcebido. O problema é que nós muitas vezes, quando vamos ler a Bíblia, já vamos munidos das nossas próprias interpretações. E vamos ler na Bíblia, procurando na Bíblia aquilo que queremos ouvir. E aí as coisas às vezes não funcionam dessa forma. Então, quando lemos a Bíblia, pensemos nisso. A Bíblia, quando Paulo escreveu, não era dividida em capítulos, em versículos, como nós conhecemos hoje. Isso é um trabalho bem posterior, depois de vários séculos, que foi feito o acréscimo de versículos e capítulos. Então, quando ler a Bíblia, pense numa grande carta de amor de Deus para a sua vida.
quando vê a carta de Paulo, pensemos que necessariamente a divisão, Paulo não pensou nessas divisões que teremos, capítulo tal, versículos 1 a 6 é a primeira perícope, 6 a 13 é a segunda unidade textual, que se chama de perícope. Não, Paulo não fez isso, o texto era escorreito, era um texto só, sem nenhuma divisão. Esses títulos que dividem os capítulos não fazem parte do texto original, naturalmente, né? Então, ao ler Romanos, lembremos bem, o capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo está tratando da natureza humana. Paulo fala muito do pecado, Paulo fala muito do homem e o seu conflito com a lei, e que a lei é incapaz, inábil para a salvação, e que pela lei ninguém será salvo, ninguém será redimido. E agora no capítulo 8, tudo muda, toda a história muda. Lembram vocês que no capítulo 7, Paulo fala do conflito entre a carne e o espírito, e entre a volição humana e a divina. Paulo diz que muitas vezes, diz ele, eu quero fazer o bem, mas consinto que o mal habita em mim, e eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero se faço. E lembrávamos a vocês que Calvino, referindo-se àquele texto, dizia que era um texto em que Paulo falava dele mesmo. Paulo tinha uma mentalidade tão aguda acerca do pecado. Ele tinha tanta intimidade com Deus que o menor pecado para ele era algo gravíssimo. Daí porque ele chegaram a dizer isso. Mas vamos estudar hoje com vocês o capítulo 8. E temos muito a aprender, mas muito mesmo a aprender do capítulo 8. Está bem? Vamos começar então. Então, o assunto do capítulo 8 já foi lido pelo presbítero Maurício até o versículo 17. Então, eu vou dar uma análise, não necessariamente versicularmente, versículo a versículo. Eu vou aludir e abordar só os versículos chaves do texto e olhando a compreensão textual. Está bem? Mesmo porque Romanos capítulo 8 é um texto muito rico, sobejo, profuso, copioso de lições, e para uma abordagem de 1 hora não seria possível abordar tudo, elucidar tudo que eu gostaria de fazê-lo. Então, o contraste essencial que Paulo apresenta aqui é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito. Paulo trata de lei e Espírito em todo esse texto até o versículo 17. Enquanto a lei é incapaz, é inábil de ajudar-nos em nossa necessidade moral, Paulo já tratou disso, a inabilidade e ineficiência da lei para conduzir o homem à justiça diante de Deus, tornar o homem justo ou declarar o homem justo. Paulo contrapõe o Espírito que habita em nós e que agora, além de libertar-nos da lei do pecado e da morte, é também a garantia da nossa ressurreição e eterna glória no final. Nós vamos ver isso. Paulo contrapõe mostrando que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são alforriados da culpa, do poder do pecado. O Espírito Santo é a chancela, a garantia de que você é filho de Deus, e também a certeza da glória que você vai receber com Cristo. Então há vários legados que vêm a partir da habitação do Espírito Santo na sua vida. A vida cristã constitui-se, portanto, essencialmente na vida do Espírito Santo. Sem o Espírito, a vida cristã seria inconcebível e impossível. E isso é uma grande verdade. Sem o Espírito Santo, queridos, não estaríamos aqui, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que conduz o homem a uma nova vida. Ninguém nasce de novo. Ninguém jamais tem a capacidade de mudar a sua vida por si mesmo, Quantas pessoas dizem, eu gostaria, tem pessoas assim, eu já conversei com pessoas que são adictos, que dizem, eu não consigo, eu já tentei parar de usar as drogas, não consigo. Fala com uma pessoa que é viciada em crack. Você vai perceber. Maurício, pode levar, a minha Bíblia já está. Pode levar essa Bíblia? Eu agradeço. Muito obrigado, Maurício, pelo seu zelo. Você vai perceber que quantas pessoas que vai para os alcoólicos anônimos, ou para outros lugares assim, ou para reformatórios, ou para lugares que têm como proposta mudar aquela pessoa, e muitas vezes não consegue. Por quê? A maioria das vezes não consegue porque o homem não tem capacidade de mudar a si mesmo. Essa mudança interior é obra unicamente do Espírito Santo. Nem mesmo a igreja poderá fazê-lo. Lembro certa feita, estava lendo a biografia de Dwight Lyman Moody. Foi um evangelista que levou milhares de pessoas a Cristo nos Estados Unidos no século XIX. E Moody foi pastor batista, muito usado por Deus nos Estados Unidos. Um homem de Deus, um dos homens que mais levou almas para Cristo na história da cristandade. E certa feita, Moody, em Chicago,
estava chovendo, ele saiu com guarda-chuva, passando por uma esquina, Mudo encontrou um homem embriagado, estava na sarjeta. E o homem levantou as mãos para Mudo e disse: pastor Mudo, eu estou conhecendo o senhor é o pastor, não é? O senhor é o pastor Mudo? Ele disse: sim, sou eu mesmo. Venha cá, pastor. E o Mudo foi lá, de que é que você deseja? Pastor, eu sou aquele que me converti com o senhor a semana passada. Aí Mudo olhou para ele: muito bem, você se converteu comigo, por isso está nessa situação. Se tivesse convertido com o Espírito Santo, não estaria aí, não estaria embriagado. Você disse uma grande verdade, uma verdade iniludível, irrefutável. Você se converteu comigo como pregador. Se tivesse convertido com o Espírito Santo, teria mudado. Então só o Espírito Santo poderá mudar as pessoas. Quem se converteu na religião, pela religião, não vai ficar. A instituição não tem poder salvífico nem transformador. Quem se converteu com um líder religioso também não fica. Mas se alguém se converteu pelo Espírito Santo, pela operação da palavra, esse permanece. Não tenha dúvida disso. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvindo a palavra de Deus. Então, vivemos numa era em que, notadamente, eu vou fazer essa distinção como um teólogo também que sou, que a gente muitas vezes, as expressões que são clichês religiosos, que dizemos, às vezes as pessoas dizem, eu já escutei tanto até de pastores e líderes religiosos: hoje é a era do Espírito Santo. Naturalmente é uma frase emblemática e muito bela, mas não existe uma era específica para cada pessoa da Trindade. Houve um movimento no século III chamado de triteísmo, ensinado por um líder chamado Dionísio, e ele dizia que havia uma época para cada um, e criou uma compreensão de uma trindade completamente dividida, separada, porque cada um tinha uma era própria. O sabelianismo também ensinou isso. O Sabélio foi um cristão que ensinou isso. O sabelianismo modal, chamado também de modalismo, em que no Antigo Testamento só Deus agiu, no Novo só Jesus agiu, e do Pentecostes para cá só quem age é o Espírito Santo. E o Pai e o Filho estão em Aruba, nas ilhas gregas de férias, ou em Cancún, em qualquer lugar. Não, em qualquer época o Pai, o Filho e o Espírito Santo interagem juntos. Não há uma época específica para cada pessoa da Trindade. Então o que eu estou dizendo é que, na verdade, é muito importante entender isso. Naturalmente o Espírito Santo é o agente da transformação, mas junto está o Filho, o Espírito Santo e o Pai agindo juntos também. Não tenha dúvida disso. Mas a vida sem o Espírito Santo não é concebível. Seria impossível viver a vida cristã sem o Espírito Santo. A garantia do Espírito Santo. Ao tratar do Espírito Santo nesse texto, vocês podem ver que o Espírito Santo, Paulo não fala sobre a doutrina do Espírito Santo em Romanos capítulo 1 até o capítulo 7. Mas aqui, ele já faz menção 11 vezes do Espírito Santo. Um texto tão curto, tão conciso. Porque a partir do capítulo 8 nós vamos perceber como Paulo trata da doutrina da pneumatologia, da doutrina do Espírito Santo com tanta pertinência e profundidade. Ao tratar do Espírito Santo, o apóstolo relaciona esse tema com a absoluta segurança dos filhos de Deus. De acordo com Charles Rhodes, que é um dos maiores teólogos do cristianismo nos últimos 500 anos, o grande teólogo da velha ortodoxia de Princeton, de acordo com o Dr. Charles Rhodes, todo o capítulo é uma série de argumentos magnificamente organizados em torno deste ponto, da doutrina do Espírito Santo como selo e garantia da nossa herança. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um grande puritano, foi pastor muitos anos, algumas décadas, da Catedral de Westminster. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz: eu tomo a liberdade de garantir que o tema principal do capítulo 8 é a segurança do cristão. Então, tanto Dr. Charles Jones e Martin Lloyd-Jones estão em plena simbiose, em plena sinergia de dizer que a garantia do Espírito Santo é a palavra-chave de Romanos capítulo 8. Então, queridos, é importante entendermos isso. Daí porque a necessidade de o cristão não somente entender, mas desejar ter uma vida plena do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo diz isso: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é interessante que o texto não está no imperativo. Há muitos textos bíblicos que a tradução está no imperativo, mas o texto original não está, mesmo porque na língua grega não existe imperativo. Então o texto está no dativo, participativo, aorístico, contínuo do grego. O que significa? O que Paulo quer dizer? Você não se embriague, mas ide-vos enchendo. A melhor tradução seria essa: mas ide-vos enchendo do Espírito Santo. É uma ação contínua, assim como o processo de santificação, que se finda na morte, é uma ação contínua na vida do cristão. O enchimento também
Não há ninguém que pode dizer, eu estou cheio, agora não tem mais espaço para o Espírito Santo em minha vida. Não existe isso. Então, a obra do Espírito Santo em sua vida é uma obra contínua, gradativa, paulatina, em toda a sua existência. Então, portanto, vamos sequenciar. Vamos ver a divisão agora, a divisão do capítulo. O capítulo 8 se divide em 3 partes. Notadamente, não vou abordar as 3 partes. Primeira parte, Paulo descreve o ministério do Espírito Santo, que liberta, habita, santifica, guia, testifica e a garantia de que somos filhos de Deus. É a parte que nós vamos abordar e elucidar com vocês hoje à noite. Vamos ficar só na primeira parte de Romanos capítulo 8, que descreve o Espírito Santo como um agente libertador, que habita em nós, que nos santifica, guia, testifica e a garantia de que somos filhos de Deus. Segunda parte de Romanos capítulo 8, Paulo trata da glória futura dos filhos de Deus, retratado como uma libertação final, na qual toda a criação irá participar. Deus vai restaurar tudo. Deus vai restaurar toda a sua criação. E Paulo diz que a natureza está gemendo, aguardando o dia da redenção. Vai ser maravilhoso imaginar isso. Os novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. O apóstolo Pedro, tão pertinentemente, em 2 Pedro capítulo 3, Pedro diz, nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E Pedro vai mais além, desejando e apressando o dia da vinda do Filho de Deus. O cristão deve desejar e apressar, mas apressar como? Proclamando o Evangelho, porque a palavra de Deus diz, que nesse se faz mistério, que o Evangelho seja pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quanto mais a igreja não prega, quanto menos se prega, a igreja está postergando a vinda do dia de Deus. É claro que Jesus, na soberania de Deus, o Senhor vai vir no tempo certo. Mas Pedro diz, desejando e apressando o dia da vinda de Deus. Você deseja que Jesus venha? Você anela que Jesus venha? Certa feita eu conheci um fazendeiro, um homem muito rico, de muitas propriedades, e eu lembro que eu estava lá, fui visitar em uma das suas fazendas, e conversando com ele certa feita, e eu disse, olha, o senhor está próximo de vir, e que bênção que Jesus está chegando. Ele disse, por favor, pastor, não diga isso, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu tenho muitos bens, eu tenho muito gado, eu tenho milhares de pés de cacau plantados, eu tenho muita coisa a fazer, não diga que Jesus vai vir agora. Imagina uma coisa dessa? Um cristão que está cujo coração Jesus não reina, e ele era diácono da igreja, mas disse a mim, por favor, pastor, não diga que Jesus está voltando, porque eu tenho outros planos, eu tenho outros projetos. Não há outro projeto mais importante do que Jesus na sua vida. Por isso Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Martin Lloyd-Jones conta a seguinte história, no seu livro Sermão do Monte, que havia um cristão na sua igreja, que certa feita procurou no gabinete pastoral para que ele orasse. Disse, pastor, eu quero que o senhor ore, porque estou indo para o interior da Inglaterra, eu gosto de trabalhar com gado, com campo, e eu quero que o senhor ore por mim, para que o senhor me abençoe nesta área. Martin Lloyd-Jones era um puritano, mas vou orar por você. E orou, Senhor, se for da tua vontade soberana, abençoe esse nosso irmão, era diácono da sua igreja, da Catedral de Westminster. Ele diz isso no seu livro, Sermão do Monte. E ele orou para que o Senhor abençoasse. Sabe que Deus abençoou aquele irmão? Ele começou a crescer, a comprar gado, e várias de suas vacas tornaram-se vacas que foram premiadas na Inglaterra como grandes vacas leiteiras. De repente aquele irmão sumiu da igreja, nunca mais foi à Catedral do Westminster. O Dr. Lloyd-Jones foi na sua fazenda conversar com ele, meu irmão, o que é que está acontecendo? Pastor, eu não tenho mais tempo de ir à igreja, comecei a multiplicar, tenho muito gado, tenho muitas preocupações, e chega domingo eu tenho que ordenar minhas vacas. Pastor Lloyd-Jones, meu irmão, no próximo domingo eu vou reunir a Catedral do Westminster, e os irmãos vão ficar de joelhos orando e rogando que Deus tire todos os seus bens. Pastor, não faça isso, disse ele. Próximo domingo estaria na escola dominical. Tocou num problema neválgico. O problema daquele homem é que o seu coração não estava em Deus. É importante entender isso. Terceiro, Paulo enfatiza o inabalável amor de Deus que age para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que o amam.
Paulo diz daqueles que o amam, porque quem não ama a Deus, as circunstâncias contrárias, as adversidades da vida, as procelas da vida, o afasta de Deus, o bane de Deus. Se eu fizer uma análise, pode parecer até simplória, e eu creio que não seja, da realidade do protestantismo brasileiro, grande parte, expressiva parte do protestantismo brasileiro não estaria pronto, não estará pronto, inclusive, para passar pela grande tribulação. Porque nós estamos vivendo uma situação de um profundo antropocentrismo, as pessoas estão ouvindo promessas ilusórias, enganosas, mentirosas, de que aquele cristão que é de Deus não passa por provações ou privações, ou dificuldades, ou vicissitudes, ou procelas da vida, enquanto a Bíblia está repleta de textos dizendo que iremos passar por tribulações. Logo, a igreja não está pronta, grande parte da igreja não está pronta para passar pela grande tribulação. Quando Paulo diz que nada me separará de Cristo, nem dor, nem morte, nem vida, nem espada, porque aquilo era uma realidade viva na sua época. Isso não é uma linguagem hipotética, não é um conto de fadas, não é uma experiência lúdica, nada disso. Paulo está tratando da realidade viva e crua. Nem espada, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem nada me separará do amor de Deus. Quando Paulo diz isso, é porque o próprio Paulo deu a sua vida, sendo condenado por Nero César. Teve sua vida ceifada por volta do ano 62 depois de Cristo, foi decapitado. Mas ele mesmo disse: nada me separará do amor de Cristo. Será que eu posso ver isso também? A gente vai ver isso na terceira perícope. Temos muita coisa a estudar, a refletir, a ponderar. A carta aos Romanos, talvez muita gente não goste de ler Romanos, sabe por quê? O povo gosta de ler Salmos, porque o livro dos Salmos são textos graciosos, belos, textos de oração. Salmo 91, debaixo das asas do Senhor estarás seguro. Salmo 46, Deus é meu refúgio nas tribulações. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. São textos graciosos, belos, de promessas. Mas a carta aos Romanos é a igreja, é a carta que nos mostra diante de Deus tal como nós somos, miseráveis pecadores. Ninguém quer escutar isso. Quem é que vai dizer: sou miserável pecador? Ninguém vai dizer. Isso é bullying espiritual. Se alguém disser para você: você é miserável pecador, alguém sai da igreja e aí entra de processo, porque o Senhor chamou de miserável. Paulo disse que era miserável pecador. A igreja fica no espelho quando se confronta com Romanos 8. Essa é a razão que muita gente não quer ouvir. Pastores evitam pregar Romanos. É mais fácil pregar promessas, textos graciosos, que não mexem com a ferida de ninguém, faz todo mundo se sentir bem. Ninguém pode falar mais em pecado. Estou para ver televangelistas pregando sobre pecado. Ninguém prega sobre pecado, novo nascimento, santidade com Deus, porque esses são temas que não têm boa ressonância no coração das pessoas do mundo contemporâneo. Romanos capítulo 8 é, sem dúvida alguma, um dos mais conhecidos e apreciados capítulos da Bíblia. Se em Romanos 7, Paulo dedicou-se ao papel da lei, nesse capítulo 8, sua preocupação é com a obra do Espírito. No capítulo 7, a lei e os sinônimos foram mencionados umas 31 vezes, mas o Espírito Santo apenas uma. Já nos primeiros 27 versículos do capítulo 8, há 19 referências ao Espírito Santo, citando pelo nome. Veja que mudou o texto. Se Paulo raramente mencionou o Espírito Santo em Romanos 1 até Romanos 7, Romanos 8, ele faz menção só nesse capítulo 19 vezes o Espírito Santo. E aí tem crente que não gosta do Espírito Santo, nem pronuncia a palavra Espírito Santo. Eu sou presbiteriano reformado, amo falar sobre o Espírito Santo. Se alguém disser: velho Antônio José é pentecostal, não estou nem aí, não estou preocupado com isso, com esses estigmas. Mas o Espírito Santo, que coisa gloriosa é a obra do Espírito Santo na vida da igreja. A igreja deve desejar ser planificada pelo Espírito Santo. Isso tem nada a ver com pentecostalismo. Ser promessa neotestamentária.
É vindicação de Paulo para a igreja de Éfeso. Vocês devem se encher do Espírito Santo. Vocês devem se plenificar do Espírito Santo. O apóstolo Paulo mostra um horizonte que esse luz descortina de eternidade a eternidade. Ele começa com a afirmação. Como é que começa Romanos 8? Ele começa com a afirmação: nenhuma condenação é, nenhuma condenação há. E termina Romanos 8 com outra expressão: nenhuma separação. Olha que coisa maravilhosa. Começa o texto com nenhuma condenação há. Termina Romanos 8, 39. Porque eu sei que nada me separará de Cristo. Nenhuma condenação. Romanos 8, 1. Romanos 8, 39. Nenhuma separação. Não há nada que me condene, mas também não há nada que me separe dele. Que coisa gloriosa isso, você entender isso? Nada que me separe. Já pensou aquele... Eu lembro de uma irmã, eu era pastor de uma determinada igreja, e aquela irmã deixou de vir à igreja por um bom tempo. E como aquela igreja tinha muitos membros, eu sou um pastor que percebo quando as pessoas não vêm. E logo percebi, eu disse: olha, faz vários domingos que aquela irmã não vem. Conversei com o presbítero da igreja: vamos visitá-la. E eu cheguei em sua casa, ela disse: pastor, eu estou com muita raiva do Senhor. Eu estou ferida, magoada com o Senhor. Eu disse: minha irmã, me diga logo o que eu fiz, que eu vou me ajoelhar. Ajoelhar-me-ei em sua presença e pedirei perdão. Pode falar, pastor. Num domingo tal, ela lembrou ainda, há 2 meses atrás, eu estendi a mão na porta e o Senhor não apertou minha mão. Queridos, eu jamais faria isso. Com certeza absoluta, era tanta gente, era uma igreja grande, e não percebi a mão daquela irmã estendida para mim. Ela ficou tão magoada que deixou a igreja. Passou meses sem ir à igreja. Queridos, nós somos muito sensitivos. Conhece aquela plantinha chamada sensitiva? Se toca nela, ela murcha toda. Nós parecemos que temos que andar como algodão entre os cristais. As pessoas se ferem com facilidade. Também guardam rancores com a mesma facilidade também. A mesma maneira que se ferem, a mesma forma também se guarda rancor. Quanta gente precisando tratar o coração. Quanta gente está precisando do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo ser seu psicólogo da sua vida, trabalhar com essas situações da igreja. Quanta gente precisando ser sarada. O verdadeiro cristianismo não pode ter essas coisas. O autêntico cristianismo tem que ser despojado disso. Rancores, ressentimentos, raízes de amargura. Acabei de ler um livro de um médico que ensinou muitos anos no Hospital de Câncer de Nova York, George Macmillan. O nome do livro é A Provisão Divina para a Sua Saúde. God's Provision for Your Health. A provisão divina para a sua saúde. E ele diz que muitas situações cancerígenas foram causadas por ressentimentos, raízes de amargura por longo tempo. Então ele diz: quer ter uma vida prazerosa, saudável? Não guarde raiz de amargura. E ele é médico oncologista. Não guarde raiz de amargura, rancor, ressentimento. Ele mencionou: dá câncer na laringe, no duodeno, no esôfago, no estômago e assim por diante. Ele diz várias situações de cânceres que aconteceram por situações outras, por problemas psicossomáticos, que foram somatizados por várias décadas. Então vamos ver então. O apóstolo Paulo começa então descortinando 2 realidades para a gente. Romanos 8:1, nenhuma condenação. Romanos 8:39, nenhuma separação. O que Deus nos faz em Cristo. Paulo começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão na igreja presbiteriana. É isso que Paulo diz. Nenhuma condenação há para os que estão na igreja batista, para os que são episcopais, metodistas, pentecostais, neopentecostais, reformados, neorreformados. Paulo não disse nada disso. Paulo não disse: nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. É uma expressão peculiarmente paulina. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo. Então o que acontece conosco em Cristo? O que é que Deus faz conosco em Cristo? Estão acompanhando aí? Aqui é em Cristo, né? O que é que Deus faz em Cristo? Vamos ler? Em Cristo o quê? Vamos ler juntos? Em Cristo não há condenação. Romanos 8:1. Em Cristo
Deus nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 12,14. Em Cristo Deus nos abençoa. Paulo diz isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo Deus nos perdoa. Efésios 4,32, Paulo diz: perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. E em Cristo Deus nos reconcilia. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Que coisa gloriosa, queridos. Isso é em Cristo, não é na igreja. Não estou dizendo que a igreja não tem sua significação ou relevância, um propósito de Deus. Claro que tem. Mas essas bênçãos são bênçãos que emanam e promanam de Cristo e não da igreja, com constituição. Isso acontece em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém está na igreja e não está em Cristo. Aquela célebre frase atribuída a Santo Agostinho, grande teólogo, bispo de Esmirna, bispo de Hipona, um dos maiores teólogos da cristandade, nasceu no ano 350 e morreu no ano 434 depois de Cristo. E Agostinho e essa frase foi atribuída a ele, que dizia que nos céus tem almas que a igreja não tem, e a igreja tem almas que os céus não têm. Logo, é possível alguém estar na igreja e não estar em Cristo. E talvez até seja possível alguém estar em Cristo e não estar na igreja ainda. Pode chegar, mas talvez não esteja na igreja. A igreja é visível, que a igreja visível está. A igreja invisível, que é a verdadeira igreja, é a igreja composta dos salvos, dos eleitos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Nessa, o eleito tem que estar. O redimido tem que estar na igreja invisível. William Hendrickson, que é um grande teólogo reformado, no seu comentário aos Romanos, página 325, declara: em harmonia com essa dupla referência, não há condenação, é a frase em Cristo Jesus. O que Paulo afirma para aqueles que não só em caráter forense estão em Cristo Jesus, a culpa de seus pecados tem sido removida por sua morte, mas também espiritualmente, a influência santificante do Espírito Santo dominando suas vidas. Agora não há mais condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é o Espírito de vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Não há condenação por quê? Porque quem me alforriou, quem me emancipou foi o Espírito Santo. Não foi o pastor da igreja, não foi a instituição. Quem me trouxe plena alforria foi o Espírito Santo. Paulo diz isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, essa é a realidade que William Hendrickson pontua. Primeiro, ele diz que há duas grandes bênçãos aqui nesse texto. É que não há condenação, que trata do aspecto forense quer dizer judicial. Judicialmente, Deus te tornou justo em Jesus Cristo. Deus te declarou, você não se tornou justo, Deus te declarou justo. Porque Jesus satisfez a justiça divina. Você estava condenado, mas Jesus pagou a sua culpa e o seu pecado no Calvário, com sua morte vicária. E Deus te declarou justo pelo sangue de Jesus. Isso é coisa maravilhosa. Você não é justo, Deus te declarou justo pelo sangue de Cristo. É o caráter forense na morte de Jesus. Mas também há o caráter santificante, que é a obra do Espírito Santo na vida do novo convertido. Muito bem. Um novo tempo. Paulo principia o capítulo fazendo um sumário, com uma conclusão. Ele abrange toda a argumentação que ele vinha fazendo até agora, especialmente que ele escreveu, os capítulos 3, 4 e 5, acerca da salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. E a palavra agora, ele começa com a expressão agora, porém, agora é em Cristo, está em oposição a estar em Adão. Romanos 5, 12 fala daqueles que estão em Adão, estão condenados. Mas o texto fala agora daqueles que estão em Cristo. A primeira bênção da salvação é expressa nas palavras nenhuma condenação, que equivale à justificação. Justificados agora pelo sangue de Cristo, temos paz com Deus. Então, alguém pode estar ou em Adão ou em Cristo. Adão refere-se à queda, ao pecado, ao afastamento, ao banimento de Deus, à separação de Deus.
Mas em Cristo refere-se à comunhão, ao novo caminhar com Cristo, ao novo relacionamento, agora já em estado de plena reconciliação. John Stott, em sua obra Mensagem de Romanos, Mensagem de Romanos, vejam o que ele fala sobre esse texto, especialmente no versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta, o versículo 3 de Romanos capítulo 8. Vamos ver o que o texto fala para a gente. Romanos capítulo 8. Se os internautas estiverem acompanhando, esses textos serão enviados pelo presbítero Maurício, para que você possa ler atentamente. Porque as minhas explicações, nem tudo que eu falo, o texto é maior do que aquilo que está aqui no texto, tá bom? As pessoas recebem um texto que trata com mais pertinência o texto do que o que eu posso falar com vocês. Porque, por dar aula no PowerPoint, os textos são bem concisos e lacônicos para colocar ali dentro, né? Tamanho 24 e assim por diante. Mas o texto que mando para vocês é tamanho 12. Times New Roman é tamanho 12, várias páginas. Seria 3 ou 4 vezes mais do que eu mando para vocês aí. Tá bom? Veja o que o texto está dizendo. Porquanto, versículo 3, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, pela sarquis, tratar vocês do que é sarquis, pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando o seu Filho. A lei era condenatória. Jesus veio trazer a graça, que é emancipadora, é perdoadora. Por isso João foi tão pertinente em dizer, João capítulo 1, versículo 17, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nisso fez Deus enviando o seu Filho. Deus enviando o seu próprio Filho expressa o amor sacrificial do Pai ao enviá-lo. Deus enviou o seu Filho como oferta pelo pecado. Interessante a expressão que aí está. Olha o que o texto diz. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, olha a tradução, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. No tocante ao pecado. Deus enviou o seu Filho, e aí diz no tocante ao pecado, mas no original não está isso. O original é mais enriquecido. A Septuaginta, que foi escrita 270 anos antes de Cristo, como é que ele tratou da questão da oferta? Aqui está tratando da oferta pelo pecado. Deus enviou o seu Filho e fazendo sacrifício pelos nossos pecados. A Septuaginta usou a expressão perihamartias, que significa a tradução oferta pelos pecados, que consta em Levítico e em Números. E é evidente que a expressão deveria ser traduzida dessa forma. E no tocante ao pecado, ou seja, e sendo oferta pelos pecados, condenou Deus o pecado, através de Jesus, que foi a oferta perfeita pelo pecado. Porque a expressão aqui no tocante ao pecado, quem está lendo não vai entender. Que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne do pecado. Enviou o seu Filho, que fazendo oferta pelos nossos pecados, condenou Deus na carne do pecado. Porque agora o diabo foi destruído. O diabo foi vencido no Calvário pela obra vicária de Jesus. Em sua encarnação, o texto trata de encarnação. Deus enviou o seu Filho, trata do aspecto encarnacional. Por que Jesus veio? Para que nós tivéssemos Natal, Papai Noel, Santa Claus? O povo não entende. Jesus veio porque de fato era a única maneira de Deus redimir e alcançar os eleitos. Em sua encarnação, o Filho de Deus assumiu a natureza humana. Queridos, é uma coisa maravilhosa entender isso. Eu fico maravilhado, embevecido, digo a vocês. Eu muitas vezes de madrugada me acordo e começo a pensar na grandeza da majestade de Deus. Você pode entender? Você pode entender isso? Dr. Billy Graham, no livro dele, Paz com Deus, tem uma frase tremenda. Paz com Deus, Dr. Billy Graham, faleceu ano passado. Um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Um dos homens que Deus mais usou na história do cristianismo foi o Dr. Billy Graham. No livro dele, Paz com Deus, que foi escrito logo depois da Apolo 11, quando Neil Armstrong pisou na Lua, e perguntaram ao Dr. Billy Graham: o que é que o senhor achou disso? O homem foi lá, pisou na Lua. Para mim não. Para mim o mais importante não foi o homem pisar na Lua, foi Deus pisar na terra. A coisa mais importante para mim não é o homem pisar na Lua, foi Deus pisar na terra através do seu Filho Jesus Cristo. Se fazer gente viver entre nós, disse ele. Para mim o mais importante não é o homem pisar na Lua, é Deus ter pisado na terra.
nessa terra desgraçada, pecaminosa, Deus enviar seu Filho puríssimo, santíssimo, para viver entre nós. Por isso o Dr. Charles Roger diz na sua teologia temática: tudo em Jesus doeu mais do que na gente, porque ele era santíssimo, ele era puríssimo. A incredulidade doía mais nele do que em mim. Eu podia ver alguém incrédulo, pode ficar chateado, triste com a incredulidade de alguém, mas Jesus não, doía mais nele do que em nós. A sua rejeição veio para que era seu e os seus não receberam. A sua preterição foi preterido pelos seus. Alguém me preteriu, dói em mim, mas eu, como pecador, sinto muito menos do que Jesus sentiu. Ele ser preterido pelo seu doeu mais nele do que nos outros. A cruz, o Dr. Lloyd Jones diz, a cruz, a dor da cruz foi maior nele do que nos outros, porque os outros eram pecadores. Ali estava o pecado de toda a humanidade sobre ele. O texto diz: olhávamos para ele, mas nenhuma beleza víamos para que dele nos agradasse, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo nele foi de forma mais intensa. E na sua encarnação, o Filho de Deus assumiu a natureza humana. A partir daquele momento, nele havia duas naturezas, a divina e a humana, indissoluvelmente unidas, cada uma retendo suas próprias propriedades. Ele tomou a natureza humana, ele esvaziou-se assumindo a forma de servo, mas o fato de esvaziar-se, ele não esvaziou da sua deidade. Os teólogos liberais dizem isso. Usa a palavra da kenosis, keno do grego, que significa esvaziar-se. Que Jesus, ao entrar no mundo dos homens, ele esvaziou-se dos seus atributos eternos. Ele não era Deus, era um simples homem. Ele não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, ele não sabia o que ia acontecer daqui a pouco, porque ele abriu mão de sua natureza eterna. Não é verdade, queridos? Quando o Senhor Jesus entra no mundo dos homens, ele continua sendo Deus. Ele não abriu mão de sua deidade, a menos que queiramos acabar com a cristandade, acabar com o cristianismo, negar a realidade da dupla natureza de Cristo. Ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Embora fosse rico, por nossa causa se fez pobre por amor de nós. Você pode imaginar isso? Aquele que criou os céus e a terra disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem crente hoje que tem mansões, apartamentos, pastores prometendo: vem para a minha igreja, porque o Senhor vai te dar um apartamento de cobertura na Vieira Solto. Enquanto Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Tem gente aí viajando de jatinho para pregar em tal lugar, vai de jatinho. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Você vê a realidade do cristianismo, do nazareno, do Filho de Deus, com a realidade contemporânea, é chocante. O evangelho primitivo com o evangelho de hoje é um estapafúrdio. Deus tem misericórdia. O que tem de gente se enriquecendo, locupletando de bens no nome de Deus, mostra claramente que esse povo não entendeu o evangelho. Ele, sendo rico, por nossa causa se fez pobre, nasceu sob a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei. A Bíblia diz isso, que vindo da plenitude do tempo, Gálatas 4, versículo 4, vindo da plenitude do tempo, Paulo usa a expressão pleroma. Pleroma do grego significa o tempo certo, o tempo aprazado, o tempo cheio. Vindo o pleroma do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que fôssemos adotados como filhos de Deus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus veio só para quê? Para que você fosse adotado filho de Deus. Coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. Paulo asseverou que os cristãos não vivem segundo a carne, katassarká. Paulo usou a palavra segundo a carne, katassarká, mas vivem segundo o Espírito. Paulo usou a expressão katapneuma, isto é, os que seguem as inclinações do Espírito e não da carne. Esta antítese entre carne e Espírito que Paulo vai desenvolver agora, nos versículos 5 a 11. Seja implícita ou explicitamente, ela aparece em cada um desses versículos. O propósito de Paulo é explicitar, esclarecer, elucidar o que é viver segundo o Espírito Santo, mostrando as bênçãos decorrentes. A gente vai ver que bênçãos são essas. Entre as bênçãos está a vida e paz. Entre as muitas bênçãos que o Espírito Santo traz, ele traz vida e paz. Vida abundante para você em Jesus Cristo. E traz paz. Paulo diz isso, porque o pendor do Espírito produz vida e paz. Entre as muitas passagens da Escritura nas quais se menciona a paz, eu coloquei vários textos em que menciona a paz.
A paz é um dos maiores anelos da sociedade humana. Quando foi criada a ONU, no dia 24 de outubro de 1945, a ONU nasceu em São Francisco da Califórnia, com o desejo de consubstanciar os mais profundos desejos de paz para a sociedade. Achou-se que a ONU traria paz no mundo todo. A ONU nasceu em 45, em 50 estourou a guerra da Coreia e dividiu a Coreia. Em 60, a guerra insana dos Estados Unidos contra o Vietnã, cuja guerra perdeu 100 mil soldados e perdeu a guerra também. 70 e 80, a capitulação da antiga Iugoslávia e tantos outros conflitos regionais, como Tutsis e Hutus na região de Uganda. Por quê? Porque não existe sociedade nem instituição que possa trazer a verdadeira paz. A autêntica paz só Jesus traz. Eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é paz circunstancial, contingencial, efêmera, transitória. A paz de Cristo é eterna. É maravilhoso. Então, a paz também é fruto do Espírito Santo. A verdadeira paz emana de Cristo. Vocês estão vendo ali? A verdadeira paz emana de Cristo. Esta paz também vem pelo sangue de Cristo. Paulo diz aos Efésios: vós que estavas separados, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Que coisa gloriosa. Temos aqui no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. Está aberto ali com os braços abertos, no Corcovado. Desde quando? Desde 1931. Agora pergunto a vocês, interpelo a vocês os internautas: aquele Cristo Redentor de argamassa e ferro tem feito alguma coisa pela cidade chamada maravilhosa? Nada. A violência cresce, o mal pulula em toda parte. Por quê? Porque só o Cristo, o Criador dos céus e da terra, pode trazer paz à cidade do Rio de Janeiro. Só o verdadeiro Cristo, o Senhor do universo, esse pode trazer paz à cidade chamada maravilhosa. Essa paz também é fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Paulo diz que a paz é fruto do Espírito Santo. Quer ter paz? Dê o Espírito Santo assim em sua vida. Quer ter paz? Peça ao Senhor que o sangue de Jesus lave a sua família, alcance aqueles que você ama. Porque a paz só vem para aquele que tem a vida remida pelo sangue de Cristo. Paulo diz que aqueles que andam na carne, que andam na sarquis são os desejos da carne. Não é a carne em si, não é no corpo. Paulo não está dizendo aqueles desejos que vivem no corpo não podem agradar a Deus. Paulo está falando da carne, da natureza carnal. Aqueles que vivem dentro da natureza carnal, o catasarquis é isso. É aqueles que vivem dentro da natureza carnal. Paulo enfaticamente mostra, Romanos 8:8, aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Paulo enfaticamente mostra o propósito da vida humana como sendo o agradar a Deus. A nossa confissão de fé, o breve catecismo diz: para que fim vos criou Deus? É uma interpelação, a resposta: Deus vos criou para a sua própria glória. Em outras palavras, Deus nos criou para agradá-lo. Paulo fala várias vezes agradar a Deus. Em vários textos Paulo fala isso. Eu enumerei vários textos aqui, vários textos em que Paulo fala de agradar a Deus. Propósito da vida é agradar a Deus. Você está sempre em duas situações: agradar a si mesmo ou agradar a Deus. E Paulo era muito, eu vejo, quando eu leio os textos de Paulo, quando você começa a conviver com alguém, com as leituras de alguém, você começa a entendê-lo melhor. Sabiam disso? Se você começar a ler as cartas de alguém, o que ele escreve, seja um escritor famoso, alguém assim, ou um poeta, começa a ler suas poesias, você começa a entender a natureza dele, a compreensão de mundo, a leitura de mundo que ele tem. Quando lemos as cartas de Paulo, você for ler com escrutínio minucioso, com o coração aberto, você vai começar a entender Paulo. O propósito de Paulo era agradar a Cristo somente. Em Gálatas 1, versículo 10, ele disse: se eu agrado a homens, não sou servo de Cristo. Enquanto vivemos um mundo onde todo mundo quer agradar a todo mundo, isso banaliza o Evangelho, a pequena no Evangelho, porque todo mundo quer agradar a todos os políticos, todo mundo quer agradar a sociedade, a igreja quer agradar a todo mundo. Muitas vezes ficamos em cima do muro, em várias situações,
Quando o propósito da vida é agradar a Deus. O propósito da cristandade, do cristianismo, é agradar a Deus. Lembra de Pedro e João? Quando o Sinédrio proibiu, nós vos proibimos, vos ordenamos que vocês não preguem no nome de Jesus. Vocês estão enchendo Jerusalém deste nome. E Pedro disse, tudo bem, quero estar bem com você. Não me prejudica, não me persegue, está tudo bem, deixa de falar. Foi isso que Pedro disse, São Pedro? Não. Pedro e João disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Era uma igreja resoluta. A igreja primitiva sabia, tinha propósitos bem definidos. Não era a igreja que estava em cima do muro, não. Era gente que tinha compromisso com Deus, um compromisso inarredável com Cristo. Por isso que aquela igreja fez tombar o poderoso Império Romano. Aquela igreja não tinha recursos, não tinha dinheiro, não tinha tanta gente culta como tem nas igrejas hoje, não tinha tantos recursos como nós temos hoje, não tinha um poder midiático em suas mãos, mas aquela igreja fez tombar o Império Romano. Quando Paulo chegou em Listra, Paulo e Silas, os cidadãos de Listra disseram, aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. A gente não está revolucionando nem o vizinho, a igreja não revoluciona nem a sua rua. E Paulo e Silas haviam revolucionado o Império Romano. Aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. É nessa razão que aquela igreja fez tombar o Império Romano. Era uma igreja que sabia o que queria. Eu gosto muito dos textos de C.S. Lewis. É pena que o povo só conhece de C.S. Lewis as Crônicas de Nárnia. Lewis escreveu vários livros teológicos também. Cristianismo puro e simples, a questão da dor e do sofrimento, a alegria cristã. E tem uma frase de C.S. Lewis bombástica. Ele diz que ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. Ninguém vai saber o que é uma linha curva se não souber antes o que é uma linha reta. Então vamos ensinar a retidão para a igreja. Vamos ensinar o caminho reto. Não vamos agora, porque o problema da igreja muitas vezes a igreja fica simplesmente como dada reativa. E em lugar de ser proativa, a igreja é reativa. Tem igreja que fica só condenando as outras igrejas. Vamos esquecer disso, vamos fazer o trabalho correto. Se alguém não está pregando direito, ou fazendo a coisa certa, vou fazer a coisa certa, vou mostrar como é. Mas eu nem faço e critico o outro. Aí não ajuda. Criticar o outro, não fazer nada também não ajuda. Eu lembro de alguém que veio criticar Dwight Lyman Moody, um certo pastor, era um pastor culto, tinha doutorado em teologia, procurou Moody certa vez. Moody, eu não gosto da sua maneira de evangelizar, eu não gosto da maneira que você faz, eu não gosto desse trabalho que você faz em praça pública, não gosto desse tipo de ministério, e nem concordo. Aí Moody olhou bem para ele, disse, muito bem, o senhor tem todo o direito de não concordar comigo, com os meus métodos evangelísticos, agora eu quero saber do senhor quais são os seus métodos. Ele disse, eu não tenho, então eu prefiro os métodos que o Espírito Santo me deu. Ele veio criticar Moody, mas não tinha método. Veio criticar Moody pelos seus métodos. Quais são os seus métodos? Me diga, eu quero aprender. Ele disse, eu não tenho métodos. Então, meu amigo, me desculpe, eu vou ficar com os métodos que o Espírito Santo me deu. Tem dado certo. Milhares de pessoas têm vindo a Cristo. Foi por essa razão que Moody disse certa feita, que muitas igrejas disseram que não evangelizam. Se não tem coragem de pescar, pelo menos tenha coragem de colocar o barco no rio. Pode haver uma pororoca e o peixe por lá dentro. Isso é muito forte. Se as igrejas não têm coragem de pescar, pelo menos tenham coragem de colocar o barco no rio. É sério. Pelo menos tenham coragem, ainda que não pesque, pelo menos coloque o barco no rio. Algum peixe por acaso pode saltar dentro. É muito sério, queridos. Então, quando eu vejo esse texto Paulo dizendo aqui, é uma verdade profunda. Agradar a Deus é a razão princípio da igreja. Não é agradar políticos, não é agradar a sociedade, é agradar a Deus. Agradar a Deus é a razão princípio da vida cristã e da igreja também como instituição. A ação do Espírito Santo em nós. Vejamos o que o apóstolo São Paulo diz. Nesse texto eu fui ver o que Paulo está dizendo sobre o Espírito. Vejamos. Paulo diz que o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Romanos 8,6. Paulo diz que só quem tem o Espírito Santo é de Cristo. Romanos 8,9. Paulo diz que esse mesmo Espírito
esse mesmo que ressuscitou a Cristo, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito. O Espírito agindo no poder da ressurreição. Paulo depois diz também, isso é Romanos 8:11. Paulo diz ainda em Romanos: todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Paulo não diz que todos são guiados pela igreja, que estão na igreja. Paulo, todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Romanos 8:14. Paulo diz que recebemos, o apóstolo São Paulo diz que recebemos o Espírito de adoção. Paulo também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos de Deus. Quanta coisa! Paulo faz alusão ao Espírito Santo 19 vezes. Se Paulo mencionou tanto, eu tenho que amar também o Espírito Santo. Vamos ver o que diz João Calvino, o grande reformador. Não posso ficar aqui sem falar sobre João Calvino, né? Além de conhecer bem a teologia calvinista, pode ser que alguém diga: José não falou de Calvino, mas falei de Jesus, não é? Jesus não é mais importante que João Calvino? Certa feita, o irmão me procurou e disse: reverendo, o senhor está falando pouco de Calvino. Eu disse: e de Jesus falei? Sim, eu contei. O senhor falou um sermão 34 vezes. Então está tudo bem, irmão. Eu tinha mencionado o nome de Jesus 34 vezes, mas não mencionei naquele sermão o nome de Calvino e ficou chateado. Isso aconteceu em São Paulo. E veio conversar comigo: pastor, o senhor no sermão não mencionou Calvino nenhuma vez. Ele estava pontuando mesmo o sermão. Eu disse: muito bem. E de Jesus falei? Sim. O senhor mencionou o nome de Cristo 34 vezes. Meu irmão, está tudo bem, glória a Deus. Seria diferente. Se falasse Calvino 34 vezes nenhuma de Jesus, a coisa estava complicada. Mas Calvino foi um bom intérprete das Escrituras Sagradas, um intérprete fiel das Escrituras. Vejamos o que ele diz aqui nesse texto, no seu comentário aos Romanos. O que é que ele declara? Esta é a prova do que acaba de ser expressa. O apóstolo nos ensina que somente aqueles que são finalmente considerados filhos de Deus é que são governados pelo Espírito Santo, visto que por esse sinal Deus reconhece os que são os seus. Como é que Deus reconhece aqueles que são seus? Pela nomenclatura religiosa? Pela idiosincrasia religiosa? Não. Deus conhece os que são seus porque eles têm o seu Espírito. Lembra do selo? As cartas eram seladas com sinete real. Sabia que aquela carta teve procedência real? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Você vai entrar no céu? Por quê? Porque você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Paulo diz isso em Efésios 1:13. Havendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Que selo glorioso. O Senhor olha para você, para o irmão Luiz: olha, ele é meu filho, nele habita o meu Espírito. Olha para o prefeito Maurício: ele é meu filho, nele habita o meu Espírito. Mas ele é meu filho, ele é presbiteriano, ele é batista? Não, nele habita o meu Espírito. A certeza que você é de Jesus e o Espírito Santo habita em você. Olha o que diz aí no João Calvino: todos os filhos de Deus são igualmente herdeiros da vida eterna. A premissa ou hipótese média deve ser omitida. Não existe mais ou menos. O que ele quer dizer? Não existe mais ou menos crente, mais ou menos fazendo a coisa certa. Não. Ou é ou não é. Então a hipótese média deve ser deixada de lado. O Calvino é taxativo. Ou alguém tem Espírito Santo ou não tem. Ou tem ou não dá. Não, eu tenho, quase tenho Espírito Santo. Não existe isso. Quase o Espírito Santo habita em mim. Ele veio segunda-feira, terça-feira saiu. Não existe isso. Ou tem o Espírito Santo ou não tem. O Espírito Santo não é ioiô, fica entrando e saindo todo o tempo. Tem igreja que ensina isso. Não vou dizer o nome por questão de ética, mas tem igreja que ensina isso. Salvo hoje, perdido amanhã. Você está salvo hoje, terça-feira. Se amanhã pecou, Deus vai riscar o seu nome do livro da vida. Você está perdidaço, completo e lost. Aí quarta-feira você volta para Deus. Aí você está restaurado de novo. Na quinta-feira pecou, já perdeu a salvação. Não, Jesus, mas não é assim. Jesus diz na Bíblia, em João 10, 27, as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão, porque da mão do Pai que é maior do que todos, ninguém poderá tomar. As ovelhas que o Pai lhe deu. Agora as ovelhas que o Pai não deu, Jesus não diz as ovelhas que a igreja me deu. Jesus não disse isso. Jesus disse as ovelhas que o Pai me deu. Se alguém saiu da igreja e nunca mais voltou, e morreu no pecado, nunca mais voltou para Cristo,
eram ovelhas só da igreja, porque as ovelhas que o pai deu para ele, ninguém poderá tomar. Vou ler uma história que está no livro de William Hendricks, que eu achei muito pertinente, falando sobre a proteção divina na sua vida. Isso está de acordo com o que é chamado de a perseverança dos santos. Aqueles que são de Deus, Deus vai cuidar deles, vai cuidar de protegê-los em quaisquer circunstâncias. Deus vai estar com você. Olha essa história. Foi durante o ano de 1800, está no livro de William Hendricks, é um grande teólogo reformado. Foi durante o ano de 1834, ou um pouco depois. A perseguição religiosa graçava nos Países Baixos, crescia na Holanda. Um dia à tarde, o fiel ministro daquela vila holandesa foi informado de que certo membro da sua congregação, uma viúva devota, estava seriamente doente e necessitava de uma visita pastoral. O ministro decidiu não esperar a manhã seguinte, mas saiu imediatamente a pé. O caminho da residência pastoral à casa da viúva era uma distância de mais ou menos 3 quilômetros. Seguia por um território densamente arborizado, onde quem intencionasse cometer um homicídio poderia esconder-se facilmente. O ministro do Evangelho, o pastor, que era na Holanda, um país presbiteriano, o ministro, porém, chegou a salvo à casa da viúva. Sua visita foi profundamente apreciada e fortaleceu grandemente a senhora enferma. De volta para sua residência pastoral, nada aconteceu. Aparentemente, não houve qualquer emboscada. Alguns anos se passaram. Certo dia, 2 homens, que pelos fiéis esforços desse mesmo ministro, haviam recentemente sido conduzidos das trevas para a luz. Olha que história. Alguns anos depois, 2 homens se converteram na igreja daquele ministro do Evangelho. E aqueles 2 homens contaram a seguinte história. Lhe contaram: o senhor se lembra que alguns anos atrás, era uma tarde de sexta-feira, quando o senhor foi visitar a viúva, que vive na casa do outro lado da floresta? Quando o ministro respondeu afirmativamente, eles prosseguiram. Quem eram aqueles 2 homens, com armadura brilhante, que caminhavam ao lado do senhor, guardando? O ministro respondeu: eu estava sozinho. Meus amigos, não havia mais ninguém que me acompanhou, nem na ida e nem na volta. Os 2 continuaram: isso é muito estranho, pois os vimos distintamente. Ficamos com medo. Aqueles 2 homens eram malfeitores, iam fazer mal ao pastor, mas viram 2 homens, eram 2 anjos de Deus. Ficamos com medo, por isso fugimos. E agora que eram crentes, disseram: quão felizes nos sentimos por termos sido impedidos de concretizar nossa trama sinistra. Está vendo? História contada por um ministro presbiteriano. Colega, pastor, foi visitar uma viúva, passar pelo meio da floresta, lugar de bandidos, podia ser assaltado e até morto. Ele foi naquela noite, voltou para casa, e aqueles 2 indivíduos que intencionavam fazer mal àquele pastor não conseguiram. E depois se converteram com o ministério daquele pastor. E disseram: o senhor lembra o que aconteceu? Alguns anos atrás, numa sexta-feira, o senhor foi visitar a viúva que mora do outro lado da floresta. Ele lembrou. Quem eram aqueles 2 homens que estavam de branco com o senhor? Aqueles 2 homens que estavam com um traje brilhante, protegendo o senhor. O pastor disse: fui sozinho, ninguém estava comigo. Eles saíram com medo porque viram aqueles 2 homens protegendo o pastor. Você acha que está sozinho? Hebreus diz que os anjos são ministros de Deus que agem a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Porque todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deus não somente guia, Deus preserva, Deus protege, Deus guarda, Deus te faz perseverar. É tudo Deus, não é nada em você, é tudo graça de Deus. Isso é a beleza do cristianismo. O verdadeiro cristianismo, queridos, de todo o coração, avilta o homem e magnifica a Deus. Desconfie de qualquer evangelho que glorifica o homem e miniaturiza a Deus. É pena que o evangelho contemporâneo exalta o homem e destrona a Deus. Você tudo pode. Você é príncipe, você é princesa de Deus. Exija de Deus. Já ouvi certa feita um pregador de madrugada dizer isso. Exija de Deus, aprenda a exigir de Deus.
Aprenda a deixar Deus acuado, de forma que Deus não tenha para onde correr, e seja obrigado a te responder. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Aprender a deixar Deus acuado, que Deus seja obrigado a te responder. Que história é essa? Que falso evangelho é esse? Isso não é evangelho. Isso é uma abominação. Isso é uma ofensa, isso é um assinte ao Todo-Poderoso. O verdadeiro evangelho destrona o homem e glorifica a Deus. Miniaturiza o homem e magnifica o Criador. Tudo é graça de Deus. É tudo pura graça. Vamos orar. Pai Celeste, Senhor, muito obrigado por esta noite. Senhor, o teu servo falou com o coração, só Deus sabe. Ó Senhor, tua palavra é maravilhosa. Tua palavra Senhor, não temos o que dizer da tua palavra. Como precisamos aprender da tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra e amar a tua palavra. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação noite e dia. Que assim seja também para o nosso coração, que tenhamos amor à palavra de Deus, que leamos a Bíblia com prazer, degustando as Escrituras Sagradas, debruçando-se sobre a Escritura com o propósito de aprender, com o propósito de ser abençoado por ela. Senhor, abençoa os internautas, onde quer que eles estejam, que a tua bênção os alcance. Abençoa os irmãos. Senhor, dá-nos a graça de viver sob a égide da tua graça. Nos ajuda, Senhor, a viver para agradar a ti, para glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados, dirige nossas vidas, norteia a nossa existência, para a tua honra e tua glória, Senhor. Nós oramos humildemente, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Não tenha nenhum temor do mal. O Senhor está ao seu lado. É isso que nós vamos cantar agora com muita alegria no Espírito Santo. Indicado pelo reverendo Antônio José, vamos ficar em pé e cantarmos a primeira e última estrofes do hino 145. Refúgio verdadeiro, primeira e última estrofes. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. Do poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei,
sempre firme, cheio de vigor, estando bem firmado em meus cisemantes, espiando em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. A obra de Cristo, ela nos apequena, né? A obra de Cristo nos deixa envergonhados. E graças a Deus por Cristo Jesus. Se você deseja receber esse estudo, ele já está no site da igreja. Você pode entrar no site da igreja e imprimir ele lá. Essa semana a gente posta essa aula lá também. Você entra no site da igreja e já poderá baixar. Amém. O reverendo está falando que até amanhã ele já manda, eu já encaminho para o site da igreja e você pode baixar ela lá. Temos algum visitante essa noite? Temos visitantes? Não? Obrigado pela sua presença. Tem uma visitante aqui, como é que é seu nome, minha irmã? Na primeira aula. Que Deus abençoe, esteja à vontade em retornar, tá? Vou pedir ao reverendo que venha impetrar a bênção. Receba a bênção dos santos apóstolos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre vós e convosco permaneça até Jesus voltar. Amém, Jesus. Oh